Boa tarde, pessoal. Bem, a gente está numa fase complicada agora, né? Nós estamos em isolamento social, a gente não pode ter contato com os outros por causa da pandemia que está aí. Então, as nossas aulas, por um tempo indeterminado, serão desta forma, tá? Gente, sempre às quartas-feiras, às 13h50, né? Às 15h50, vocês vão receber pela plataforma do Plural um link para uma videoaula, igual essa daqui que você está assistindo agora, e além disso, eu estou online no Hangouts dentro da plataforma do Plural. Então, quando você acessa o seu Plural, você tem lá um íconezinho chamado Hangouts. Eu estou lá em chat e voz também, né? Dá até para fazer vídeo online para conseguir tirar as suas dúvidas. Você tem duas opções. Ou você abre duas janelas no seu navegador, uma com o vídeo da videoaula e outra com o Hangouts para a gente ir conversando, ou se você preferir, você pode assistir a videoaula primeiro e entrar no Hangouts depois. Eu estarei disponível no Hangouts no mesmo horário da nossa aula, ou seja, das 3h50 até as 4h40, ok? Pessoal, eu sei que não é a melhor forma, eu sinto muita falta, eu não sei como vai ser dar aula para vocês sem o Gustavo, o Thiago e a Flávia falando aqui, causando a aula inteira. Mas, neste momento, a gente não tem outra opção. Eu gostaria de pedir para vocês, se vocês estão acessando esse link, é porque vocês acharam o meu canal do YouTube, e eu tenho aí, o primeiro vídeo que foi postado é uma aula sobre Covid-19. Gente, não é uma aula sobre o que você está vendo no jornal, sobre dados, sobre índices, sobre taxas. É sobre a biologia do vírus. E eu acho bastante interessante você estudar, afinal, você é vestibulando e eu tenho quase certeza que é bom aparecer algumas questõezinhas sobre isso lá no final do ano. Então dá uma olhadinha no vídeo quem ainda não viu, ok? Vamos para a nossa aula de hoje. Gente, se vocês lembrarem um pouco, na semana passada, não, né, retrasada, que foi a última vez que nos vimos, a gente estava falando a respeito da gametogênese. Eu estava com uma aula em PowerPoint, vocês devem lembrar, eu não tenho como projetar aqui, eu sei que o desenho não ficou lá, essas coisas, mas dá pra gente entender. Pessoal, então nós temos aqui uma espermatogênese, que a gente já conversou na semana passada, como que ela acontece. Então a espermatogênese, como o nome já sugere, é a formação do espermatozoide. E como que isso vai estar acontecendo? Então, a partir do momento que os meninos entraram na puberdade, aí eles têm que dentro dos testículos a espermatogênese começou a acontecer e ela é contínua. Então o corpo está o tempo todo produzindo espermatozoides. E como ocorre essa produção de espermatozoides? Então, existem as células germinativas que por mitose se dividem formando espermatogônias. Não podem acabar as espermatogônias, então sempre vai estar tendo mitose para formar mais. Dessas espermatogônias, uma vai crescer, vai passar pela fase de crescimento. Na fase de crescimento, ela fica maior e, além disso, ela tem uma duplicação do material genético. Se ela teve uma duplicação do material genético, eu tenho que lembrar que isso acontece na fase S da intérfase. Gente, aí o que acontece com essa célula? A partir do momento que ela cresceu e duplicou o material genético, eu não chamo mais de espermatogônia, eu passo a chamá-la de espermatócito primário. A espermatogônia era uma célula 2N, olha aqui eu tenho de parzinho, 2 laranjas, 2 roxos. O espermatócito primário continua sendo uma célula 2N, só que ele é uma célula 2N duplicada. E essa célula vai passar pelo processo de meiose, como o qual nós vimos nas aulas passadas, pelas 8 fases. Mas a gente vai dividir aqui em meiose as 4 primeiras fases, as 4 últimas. Então, meiose 1, meiose 2. Então, essa célula, quando passa para o meiose 1, lembra o que acontece na meiose 1, lá na anáfase 1? Separação dos cromossomos homólogos. Então, eu tenho que vão ser formadas 2 células com um representante de cada homólogo em cada uma dessas células, formando aqui o que nós chamamos de espermatócitos secundários. O espermatócito secundário, ele tem um representante de cada par, então ele é uma célula haploide, ele é uma célula N,
porém essa célula N duplicada. O que essa célula vai fazer? Meiose 2. O que acontece na anáfase 2? Separação das cromátides irmãs. Então, eu tenho a formação, né? Cada uma delas vão dar 2, então a formação de 4 células, contendo apenas um representante de cada par não duplicado. Essa é uma célula N e nós chamamos ela de espermátide. Eu não consegui fazer o vídeo de vocês durante o dia, a iluminação agora não está das melhores, né? Eu tenho uma varanda aqui, então de dia, com a luz do sol, fica melhor. Eu prometo que para semana que vem eu consigo gravar o de vocês de dia. Hoje eu acabei me enrolando, gente. E aí nós temos, nós temos que as espermátides passam por um processo de diferenciação, no qual ela vai reduzir citoplasma, vai pegar esse aqui, esse M núcleo, né, que só tem metade do material genético, vai ficar o menorzinho possível, só mantendo os cromossomos, vai formar o acrossomo. Eu não vou desenhar porque a gente fez isso na aula passada, né, isso aqui é só uma revisão, onde vão ficar as enzimas digestivas para ele poder chegar no foco dele, que é o óvulo. Então, eu falei para vocês que a gente tinha que lembrar as ploidias e as quantidades. Uma espermatogônia origina um espermatócito primário, que origina 2 espermatócitos secundários, que originam 4 espermátides, que originam 4 espermatozoides. Então, uma espermatogônia gera 4 espermatozoides. Além disso, eu tenho que lembrar que a espermatogônia e o espermatócito são diploides, o espermatócito secundário, a espermátide e o espermatozoide são haploides, sendo que o espermatócito primário e o espermatócito secundário são células com material genético duplicado. Tudo bem? Só que nas meninas o processo é um pouquinho diferente. Gente, nas meninas nós temos a ovulogênese ou oogênese, que é a formação dos óvulos. Já começa que a gente é apressadinha, né? Enquanto os meninos começam a espermatogênese na puberdade, nós começamos lá na vida intrauterina. A partir do 3º mês de gestação, a gente já estava produzindo essas células. Mas elas ficam todas paradinhas em prófase 1. E ela só passa da prófase 1 a partir do momento que a gente entra na puberdade. Então, nós temos um monte de ovócito primário parado. Gente, então, assim como neles, as fases aqui, eu coloquei só a primeira letra, mas é a mesma, tá? Germinativa, crescimento, maturação. Só não temos a fase de diferenciação. Gente, então nós temos que as células germinativas, que são 2N, por mitose, originam as ovogônias, que também são 2N. As ovogônias vão começar o processo de meiose. Para eu poder, antes de fazer a meiose, precisa passar pela fase S. O que acontece lá na fase S da intérfase? Duplicação do material genético. Então, essa ovogônia cresceu e duplicou seu material. A gente chama ela agora de um ovócito primário. Gente, o ovócito primário vai entrar na meiose 1. Meiose 1, eu tenho separação de cromossomos homólogos. Separou, mas opa! Separou em uma célula grandona e uma célula pequenininha. Por que isso? Lembra que o óvulo é a maior célula do corpo humano? Ele é uma célula gigantona. Por quê, gente? Porque o zigoto que vai ser formado, ele precisa ter todos os componentes de uma célula. E o espermatozoide vai levar o mínimo possível. Então, quem que vai ter que te dar as outras organelas? O óvulo. Lembra que a gente sempre brinca, agradece mamãe pelas mitocôndrias? Porque você recebeu todas dela. Mas para conseguir ter essa célula tão grande, tem uma meiose diferenciada, que forma uma célula com o máximo de estrutura celular possível e a outra pequenininha que vai degenerar. Só essa daqui vai ser funcional. Então, nós temos que a pequenininha a gente chama de corpúsculo polar. Gente, aí o ovócito secundário vai passar pela meiose 2. O que acontece na meiose 2 mesmo? Separação das cromátides irmãs. Quando eu separo as cromátides irmãs,
eu vou formar duas células. Opa, de novo eu tenho uma grandona e uma pequenininha. Pelo mesmo motivo, eu estou tendo que formar essa célula grande. Então, não daria para fazer duas células grandes, fica uma pequenininha e uma grandona. As pequenininhas são os corpúsculos polares e o óvulo, que é realmente o gameta feminino. É aquela célula que vai se juntar com o espermatozoide, formar um zigotinho, que foi a primeira célula do seu corpo. Lembra? Aí zigotinho vai formar dois blastômeros, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, mórula, blástula, gástrula, neurula, mas deixa que a gente vai ter embriologia mais pra frente só. Gente, e aí nós temos que entender uma coisa aqui importante. Você já deve ter escutado gente falando que todo mês a mulher ovula e gente falando que não é uma ovulação, é uma ovocitação. Por que isso? Porque na verdade a gente tem que então as nossas células estão aqui paradinhas em meiose 1, em prófase 1. Todo mês uma célula continua a divisão, só que ela fica parada como ovócito secundário. E ela só termina a divisão se ela encontrar um óvulo, um espermatozoide, desculpa. Se ocorrer a penetração do espermatozoide no ovócito, ele termina rapidinho a meiose 2 e se transforma em óvulo. Então, o óvulo é uma estrutura que existe por alguns minutos, porque ele viu o espermatozoide, aí ele termina a fazer a divisão, fecundou, já virou zigoto. Então, é uma estrutura que dura ali pouquíssimo tempo. Se a gente nunca teve uma fecundação, nunca formou um óvulo. Todo mês a gente libera um ovócito. Tudo bem? Pessoal, olha aqui. Os nomes são os mesmos. Espermatogônia, ovogônia. Espermatócito primário, ovócito primário. Espermatócito secundário, ovócito secundário. E aí, o espermatozoide, que aqui é o óvulo. Qual também 2N, 2N, 2N duplicado, N duplicado, N não duplicado. Qual que é a grande diferença e onde mora a maioria das perguntas do vestibular? As quantidades. Então eu tenho que lembrar que uma ovogônia origina um ovócito primário, que origina um ovócito secundário, que origina um óvulo. Então, quando uma espermatogônia dá origem a 4 espermatozoides, uma ovogônia origina um óvulo. E 3 corpúsculos polares que vão se degradar, não são células úteis. Ok? Não vai esquecer disso. Gente, nós estávamos usando material complementar, né? Vocês acabaram não recebendo esse material ainda. Então, hoje, vocês não terão os exercícios e a tarefa para fazer. A partir da semana que vem, a gente vem com tudo. A gente tem um monte de exercício de novo, a gente volta a ter tarefa, a gente volta a ter tudo normal. É que a primeira semana a gente ainda está se adaptando, ainda está em passinho de formiga de como tudo isso vai funcionar, ok? Tiveram dúvidas? Gostaram da aula? Acham que precisa mudar alguma coisa? Entra lá no Hangouts que eu tô te esperando. Eu tô online agora. Vai lá. E ó, se a gente já tá em 15 minutos de vídeo, significa que a gente só tem 20 minutinhos pra conversar lá, hein? Então não enrola pra ir. Mas calma, calma. Deixa eu terminar de falar primeiro. Até porque eu menti no tempo. Eu tenho ainda 1 minuto sobrando. Gente, tô morrendo de saudade de vocês. Tá? De verdade mesmo. Eu gosto daquela sala cheia. Eu reclamo, mas eu adoro a bagunça. Eu gosto de conversar com vocês. E essa interação aqui, ela fica bastante falha. Pra gente poder se ver logo de novo, todo mundo higienizando as mãos, todo mundo dentro de casa, você não precisa sair agora. E, gente, esquece as dietas malucas, pelo amor de Deus. A gente precisa estar com o nosso sistema imunológico lá em cima. E para isso, eu preciso me alimentar de forma adequada. Ok? Tô esperando vocês lá no Hangouts. Um beijo.